Bom dia. É brasileira de origem italiana, mas não se ficou pelo Brasil. Já correu o mundo, viveu em Roma, em Londres, em Genebra e em Lisboa. É jornalista, escritora e consultora de comunicação e imagem. Rosana António, que está hoje aqui comigo, é tudo isto e com certeza muito mais. Mas está hoje aqui, sobretudo por causa do seu próximo livro, o seu último livro, que se chama Filhos da Mãe. Um título curiosíssimo e que questiona exatamente esta ideia de os portugueses e os brasileiros, mais os portugueses, andarem sempre a falar de países irmãos, mas que talvez não sejam assim tão irmãos, nem tão amigos. Bom dia, Rosana. Bom dia. É um pouco isto. Vamos começar por falar deste livro, do Filhos da Mãe, que está prestes a sair, e já lá vamos. Filhos da Mãe, porquê? Filhos da Mãe, como sabe, aqui em Portugal, pelo menos, tem este significado, tem outro significado, não é? Tem. É? Não, é exatamente o mesmo significado que tem em português do Brasil. No Brasil, exatamente. E italiano também funciona da mesma maneira. Você fala italiano também? Sim, eu sou ítalo-brasileira, mas a minha formação é italiana. Estudei em Itália. A sua família é italiana? Não, nós somos famílias franceses, espanhóis e italianos. E não tem português lá atrás? Não temos. Não, nós fizemos até a árvore agora e... Então você faz parte de uma minoria brasileira de 20 e picos por cento que não tem sangue português, porque 78% dos brasileiros têm sangue português. Ou seja, os irmãos. Os irmãos. Então esse título ele foi escolhido assim. Quando eu lancei Quem Tem Boca Vai a Roma, me fizeram uma pergunta se Portugal e Brasil eram países irmãos. E imediatamente me veio, né, diante daquela situação, da experiência que eu já tinha de Portugal, e das histórias que eu tinha ouvido, me veio imediatamente, não são nem primos, não são parentes próximos. Porque se eles fossem, eles se respeitavam mais. Né? Então eu comecei a observar a relação. Como é que é essa relação? É de preconceito, é de discriminação e é de medo, talvez. E paternalismo, às vezes. Muito. Sobretudo da parte portuguesa, digamos assim. Sim. Mas fui analisar a outra face da moeda, porque eu ouvia muitos brasileiros se queixarem, mas... por que os portugueses tratam mal? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Fui fazer uma pesquisa e descobri que os portugueses também são tratados mal no Brasil. E já foram muito. Foram e ainda são. Em que vertentes? São vertentes diferentes. Enquanto que os portugueses acham que os brasileiros são volúveis e vulgares, os brasileiros acham que os portugueses são provincianos e ignorantes. Ou seja, ainda hoje, ou seja, essa imagem pré-estabelecida ou estereotipada... É um preconceito, não é? É um preconceito. Né? E o preconceito, o que é? Ele é um medo do desconhecido. Exatamente. Né? O não conhecer, é o medo do desconhecido. Isso, você cresceu, vamos continuando a falar dos Filhos da Mãe, que somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos uns grandes filhos da mãe. Estamos incluídos. Estamos incluídos, mas vamos falar também de si. Você nasceu onde exatamente no Brasil? Eu nasci no Brasil, no centro-oeste, no estado de Goiás, que está próximo a Brasília, capital. O centro do Brasil. O centro do Brasil. Sim, no centro. Nasci no Brasil, depois aos 20 anos fui para a Itália, minha formação é italiana, é onde eu estudei, onde eu fiz faculdade, mestrado. Foi ainda relativamente menininha para a Itália. Fui, a minha formação é toda de lá, então a última referência que eu tenho é a italiana, né? Quando eu sinto saudade de casa, eu quero ir para a Itália, não que eu não me sinta brasileira. E você em Itália viveu onde? Em Roma. A sua família italiana, digamos, os seus ascendentes italianos são de Roma ou São de Roma e de Siena. De Siena, exatamente. Que está um pouco distante, mas... Por aí. Bom, então você tem, aliás, este livro, e antes suponho que é o seu primeiro livro, Quem Tem Boca Vai a Roma. Que é Quem Tem Boca Vai a Roma, que é uma expressão popular portuguesa, mas que penso que é de um pouco da Europa também, não é? Na Europa até que eles não reconhecem muito esse ditado popular, mas o Brasil, Portugal e os países da África, sim. Os italianos utilizam uma outra expressão, mas muito parecida. Ex-portuguesa, como se dizia, não é? Exatamente, claro, de língua portuguesa. Mas Quem Tem Boca Vai a Roma, que está escrito em português e em italiano. Sim, eu fiz bilíngue. É? Fiz por vários motivos, né? Fiz porque esse livro conta histórias de pessoas que saíram de diferentes países e foram para Roma. No fundo é velha todos história. Eles com uma característica muito comum, que era determinação. Eu quero isso, eu quero aquilo. Era um objetivo. Portanto, são histórias só de italianos, não, de pessoas, de imigrantes. Mas ao contrário, que imigraram para a Itália. Exatamente. Quando a Itália foi durante muitos anos um país de imigração, portanto, de saída, não é? Então, o que eu conto nesse livro? Eu conto a história de pessoas da África, do leste europeu,
do Brasil, da América Latina em geral, Venezuela, Bolívia, Colômbia. Então, essas pessoas que se encontravam ali. Pessoas reais que existem. Sim, que existem. Normalmente eu escrevo sobre fatos reais, eu escrevo sobre a vida de pessoas que Os filhos que da me mãe chamam também atenção. já lá vamos ainda Também já lá vamos chegar. Ainda estamos Quem Tem Boca. Mas o Quem Tem Boca é uma proposta, sim. Eram pessoas que passavam por mim, que eu conhecia, que eram amigas, ou que eram simplesmente aquelas pessoas que chamam a atenção. Que você diz, essa pessoa merece minha atenção, acho que eu vou contar essa história. E Itália oferece muito isso. É possível você encontrar um âncora de um jornal de horário nobre. O âncora aqui para os negro, portugueses é o pivô. Que é o pivô, exatamente. Negro, com accent italiano, né, com sotaque. Muito africano ainda. Então é possível encontrar isso em Londres, em Itália. E em Portugal é raríssimo, não. é raro. Você encontra nos programas étnicos. Étnicos, exatamente. Poucos. Tivemos o José Mossaídi, aqui há uns anos aqui em Portugal. Que me entrevistou, fiz entrevista com ele. E, enfim, poucos mais. Foi. Voltando ainda, portanto, a esta história dos filhos da mãe e a esse preconceito, e vamos centrar a nossa conversa numa brasileira de ascendência italiana e que conhece o Brasil, a Itália e Portugal. Você vive aqui também, já tem estado... Eu vivo em Portugal há quase 4 anos. Há 4 anos. Vai completar 4 anos agora no final do mês. E pergunto-lhe assim também, você não conhecia no Brasil ou Itália, conheceu alguns portugueses, mas não conheceu assim tantos? Conheci alguns na faculdade. Mas sentiu alguma diferença quando chegou a Portugal? Sim, se sente. Se sente muito. Afinal, os portugueses não são bem como eu pensava ou confirma aquilo que pensava? Não, a relação que existe realmente entre o brasileiro e o português, ela pode até no início parecer simpática, mas na verdade ela é hipócrita. E depois você descobre essas nuances aí, que são esse tipo de preconceito que existe um com o outro. O que eu fiz nesse livro? Eu me distanciei muito. O Vitor fez uma brincadeira no início que eu até gostei. A minha mãe acha que eu estou bem, que eu estou bonito. A mãe acha realmente tudo isso da gente. Eu, para escrever esse livro, eu tive que ser a italiana para escrevê-lo. Por quê? Porque eu tinha que estar de fora. Para você se autocriticar, você tem que estar realmente de fora. Então, eu fiz isso. Como é que eu posso falar da discriminação do brasileiro com o português sendo 100% brasileira? Não posso, porque eu vou tomar partido. Claro. Então, o que eu fiz? Preferi não tomar partido e, como italiana, e aí escrevi passou a esse ser livro. Italiana. Exatamente. Você escreve, aqui foi como italiana. Como italiana. Esta história, não é? Que são 5, baseada em 5... Explique qual é esta. São 5 histórias de brasileiros que vivem cá e 5 histórias de portugueses que vivem lá. Brasil. Então, quis fazer esse equilíbrio. O Vitor, quando vê o livro impresso, vai ver que ele tem 2 capas, porque até isso eu quis fazer. Tem o rosto de um brasileiro de um lado e tem o rosto de um português do outro. E deixa eu adivinhar, o português tem que ter bigodão e ser moreno, e o brasileiro tem que ter aquela tez parda e com ar de índio, meio índio e meio negro? Na verdade, o brasileiro aqui, ele está meio com cara de índio, sim, porque ele é do Piauí, então ele tem esses traços indígenas. Mas o português é um português convencional, moderno e foi o que eu quis mostrar. E que existem, portanto, são claro que sim. Hoje ainda que estão nesta situação, portanto, este livro, essas histórias foram recolhidas recentemente, Foram, não é? Fiz uma série de entrevistas, né, e gostei muito de fazer esse trabalho, porque acabei conhecendo as pessoas. Olha, uma pergunta inevitável, que eu já fiz dezenas de vezes aqui também neste programa, e não só, é se tu sentiste, enfim, com essa ar internacionalista, digamos assim, talvez não, mas mesmo você, pelo sotaque ou pela cor, sentiu alguma espécie de preconceito ou racismo aqui em Portugal em relação aos brasileiros? Então, isso é curioso e foi bom o Vitor perguntar, porque eu sinto e muito quando eu chego falando português. Se eu chegar falando italiano, a história é outra. Então, eu já percebi que em instituição pública, órgãos e aí outras coisas, italiano. Se eu chego falando italiano... Mas se eu chego falando o português, que é o sotaque brasileiro, aí é diferente, aí já... E no Brasil não acontecerá isto? Eu vivi algum tempo no Brasil, como lhe disse, e aconteceu uma coisa engraçada, mas já lhe vou contar. Mas no Brasil, se um português chegar lá e falar com o sotaque carioca, né? Aquela coisa... acha que também passa melhor do que falar com aquele sotaque português a mosquito que ninguém entende? Sabe, Vitor, que até que não, mas aí é que tá. Entra o ar hipócrita. Ele é português, mas lá no fundo tem aquela coisa. Os portugueses são ignorantes provincianos. Lá no fundo tem aquela coisa. E ainda usa ele pode até tratar você a mulher bem. Tem bigode, né? Exatamente. Ele pode até tratar você bem porque você é um estrangeiro. Você veio de fora. Mas é uma coisa, um ar meio hipócrita.